Sejam todos muito bem-vindos ao DesenvolvaCast, esse que é um programa direcionado a você, dono, dona, gestor de farmácia, e tem também alcançado gerentes, balconistas. A gente tem recebido uma série de comentários, mas basicamente a gente tem direcionado aos compradores, a vocês que exercem um cargo de liderança dentro da nossa farmácia. A gente já falou de processos, falamos aqui de sistema, falamos aqui de layout, de equipe, de treinamento, até porque a farmácia é muito multidisciplinar. E hoje, especificamente, eu estou aqui com um amigo. Ele que é Carlos Rosauro, mas é o Rosauro, né? Para os mais amigos, é o Rosauro, né? Rosauro. Ele tem mais de 23 anos só nesse mercado. Tá atualizado esse número aqui? Tá atualizadíssimo. Pô, atualizadíssimo, também, né? tá. Eu achei até que... Eu falei assim, vou colocar um pouco mais, porque faz muito tempo. O Rosauro, que é uma pessoa muito competente, mas também muito querida. E ele, hoje, é o gerente comercial do varejo da Interplayers. Nosso tema aqui hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, que tem sido diferencial nas farmácias, que é o PBM. A farmácia, cada vez mais, tem se colocado num lugar muito estratégico. Então, Rosauro, obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, rever o amigo e tal, e bater esse papo aí, levar informação para o varejo. Sempre muito bom. Isso Legal. É muito bom. Obrigado. De nada, que isso, estamos juntos. Eu estava falando para o Rosauro que existem lives, né? A gente poderia marcar um Meet, fazer um Zoom, mas não é a mesma coisa de que está aqui junto. Exato, concordo 100% com você, perfeito. A gente se energiza, a gente conta as histórias. E é interessante, pessoal, que esse mercado, ele pode parecer, né, Rosauro, muito grande, ele é nos números, né? Sim. Mas as pessoas, né? Eu acho que ele tem essa coisa. Você sente isso As pessoas também? que fazem o nosso mercado são maravilhosas, assim. É sempre gratificante quando tem qualquer tipo de evento, alguma coisa que a gente se encontra. É sempre uma experiência legal, assim, né? Então, e as pessoas às vezes trocam de casa, de empresa, mas elas continuam dentro do segmento, tudo. Então, é muito bom isso, né? É muito bom. E eu, particularmente, Rosário, eu sei que você também, até por lhe conhecer de outros lugares, o varejo, de uma forma geral, não só o nosso, ele tem saído desse modelo transacional. Sim. Né? Que é só dinheiro, toma aqui, me dá isso aqui, e ido para um modelo relacional. Então, eu agora me preocupo com as pessoas, exatamente, com o paciente, eu me preocupo com quem está indo lá. E nós temos se dado bem, porque nós somos assim, né? Exatamente. Eu digo assim, a gente cuida da saúde das pessoas. Isso é uma função muito nobre, né? A gente trabalhar, que olha a quantidade de gente que tem envolvida nesse segmento para cuidar da saúde de todo mundo, que é uma coisa que cada vez mais a população vai envelhecendo, né? E vai precisando mais desse tipo de serviço. Então é muito bom. A gente tem muita coisa por fazer ainda, né, Marcelo? E temos uma pauta grande aqui. Mas eu quero começar, Rosauro, com você falando quem é a Interplayers. Ok. Quem é, o que ela faz. Às vezes o pessoal fala assim, Portal da Drogaria. Não, mas tem mais coisas aí. Queria que você começasse contando pro pessoal. Bom, a Interplayers, ela é uma... A gente desde 2019, a gente até contratou uma consultoria na época para entender, porque a Interplayers atua em tantas frentes de negócio dentro da área de saúde que as pessoas perguntavam o que a Interplayers faz? A gente tinha dificuldade, às vezes, de explicar isso. Então, a Interplayers ela é um grande hub da área de saúde e bem-estar, porque, veja, a gente integra, através de todas as soluções que a gente tem, são várias, né? A gente integra farmácia, o consumidor, paciente, no caso, médico, clínica, hospital, distribuidor, indústria farmacêutica, quer dizer, todos esses players, isso é um ambiente muito grande, né? E entenda que cada parceiro desse tem necessidades distintas, tem tecnologias de conexão distintas, tem regras de negócio, de compliance distintas, políticas comerciais diferentes. Então, quando a gente se propõe a fazer toda essa cadeia conversar entre ela, que esse acho que é o grande negócio da Interplayers, é fazer todo mundo se entender no meio desse negócio,
é uma operação bem complexa, né? Nossa. Então, a gente sempre gosta de brincar lá na Interpreças que a gente quando gosta de encrenca grande, a gente não gosta de encrenca pequena. Então, assim, do que eu posso dizer do que assim, as farmácias mais conhecem da Interpresa hoje é o Farmalink, que foi a primeira solução que a Interplayers lançou, que cuida dos operadores logísticos, né? Até hoje pergunta assim, Interplayers, a pessoa às vezes não sabe o que é, mas Farmalink, todo mundo conhece, né? E o outro negócio grande da Interpresa é o Portal da Drogaria, que é a unidade de negócio que eu trabalho, que cuida dos programas de paciente para as indústrias, né? E aí tem Clinicar, tem ECS, tem uma série de coisas que daí tem... Se a gente for explorar os outros aí, nós temos um assunto para mais alguns podcasts aí para a gente conversar, né? Que legal. Mas o mais interessante, então, não é só ter a indústria farmacêutica, a distribuidora e a farmácia. Então, olha só o que o Rosário falou. Tem os planos de saúde, que tem os seus interesses, tem os médicos... Tem médico, tem clínica, tem hospital. Tem clínica, tem hospital e a Interplayers. Quando ele fala hub, esse é um termo em inglês, eu gosto sempre de apertar a tecla SAP, Sim. É esse ponto de conexão. Então, o que eu já quero começar dizendo a você e cai uma ficha aí. Se você não tem esses pontos de conexão, alguma coisa dentro desse ecossistema eu posso, como farmácia, não pertencer. Sim. Porque vocês conectaram tudo, né? Sim. Praticamente. Exatamente. Faltou alguma coisa? Acho que não. Não, é isso aí mesmo. Tá certinho. É isso mesmo. Agora, específico da sua unidade de negócio, que é o portal da Drogaria. E a gente fala da PBM. Certo. Que eu, às vezes, acho assim, eu não vou falar mais de PBM. Às vezes eu sinto isso, Rosário. Eu falo assim, não vou falar mais de PBM. Eu acho que o pessoal já sabe. Mas lá na Desenvolva, eu começo, por exemplo, a fazer uma palestra ou gravar uma live, o pessoal manda lá. Mas o que é PBM? Então, isso acontece com você ainda, Acontece, sim. E aquilo, né, geralmente a falta de informação, ela gera dúvida, gera... conceitos errados das coisas, então é importante sempre que a gente tem a oportunidade de esclarecer isso. Eu acho que esse é dos meus trabalhos que eu faço dentro da Interplayers, é justamente de estar sempre próximo do varejo, digamos assim, explicando o que é isso, desmistificando o tema, para que as pessoas entendam a importância que é atender um programa de paciente, o quanto isso é valioso e vai além assim da questão só de ganho financeiro, esse tipo de coisa tal, né? Então isso é bem importante, é um pedaço da cadeia de saúde que é bem importante, que garante o tratamento tal, tem uma série de coisas aí que são relevantes nisso, né? Mas se você pudesse, de uma forma bem objetiva e simples, o que é a PBM? A PBM é o Programa de Benefícios de Medicamentos, vamos lá, né? É um conceito que foi criado há não muito tempo atrás, onde a indústria consegue conceder um desconto de forma diferenciada para o consumidor dela. Uhum. Isso aconteceu mais ou menos concomitante com a entrada do genérico no Brasil, no final da década de 90, começo dos anos 2000. Muitas indústrias com marcas maduras começaram a perder espaço e elas precisavam de uma forma de continuar se tornando competitivas, porque tem também uma dor muito grande da indústria farmacêutica, que é o abandono do tratamento. Isso para o médico é ruim, para a indústria é ruim. Então a indústria começou a pensar, bom, como que eu consigo garantir que que eu quero dar um desconto que chegue lá na ponta para esse paciente? Então precisava se organizar essa estrutura toda para garantir que ninguém nessa cadeia ficasse no prejuízo e que esse consumidor tivesse o desconto lá do produto lá na ponta, um desconto diferenciado, e para ele conseguir manter o tratamento dele e seguir em frente. Então, em linhas gerais, assim, o conceito, não sei se está bem claro, é isso, tá? Uhum. Então, em outras palavras, um dos pontos é a garantia que a indústria tem que aquele produto... Porque a indústria quer que o medicamento, que o produto Sim. que ela fez tenha resultado, né? Sim. Porque senão se abandona. E eu, como farmacêutico, você sabe disso, para nós farmacêuticos, a PBM ela contribui para esse tratamento ser completo. Porque Exatamente. Está lá nas nossas funções, garantir tratamento. Por isso que a gente tem que explicar, educar. Mas a PBM, basicamente, ela age nessa garantia como? Assim,
Quando você cadastra um paciente dentro de um programa, além da questão do desconto, aí, que é bem importante, tem uma série de situações que a indústria participa bem ativa nessa cadeia, que é a questão de levar informação para esse consumidor, tal, tem uma série de coisas importantes. Tem educação, tem uma série de coisas, né? Assim, como é que... Repete a pergunta para mim ali. Como é que a indústria garante que aquele produto dela chegue até a ponta da cadeia, como você disse? Todo esse processo funciona assim. Quando você concede o desconto para o consumidor lá na ponta, a farmácia acaba dando aquele desconto e, digamos, num primeiro momento ela fica no prejuízo, vamos dizer assim. Né? Então, o dono da farmácia define quem é o distribuidor que vai fazer a reposição daquele produto para ele. A partir do momento que ele define isso, essa solicitação de reposição, o portal da drogaria dispara o pedido automaticamente para o distribuidor reabastece a farmácia com desconto diferenciado. A primeira ponta lá a gente resolveu. Aí o distribuidor precisa ser ressarcido daquele desconto que ele deu a mais também pela indústria. E aí a outra ponta, onde o portal da drogaria também informa a indústria dizendo o seguinte: olha, foi feita uma venda de um produto X para o consumidor tal, na farmácia tal, e esse desconto tem que ser reposto na ponta. Então, em linhas gerais, o programa não é só a ponta no paciente lá na frente, é todo esse controle da cadeia, garantindo que tudo isso funcione, que ninguém fique no prejuízo durante toda essa operação e garantir a disponibilidade rápido, né? Imagina o seguinte, nós estamos falando de Brasil, né? Então, a gente tem aí, são hoje no portal da drogaria, mais de 40 mil farmácias ativas, hoje atendendo esses programas em praticamente são 4 mil municípios do Brasil que tem farmácias que atendem. Então, aí você fica dependendo de tecnologia, de internet, de tudo isso para poder funcionar, porque lá no interior do Maranhão, se tiver uma farmácia lá e o consumidor botar o pé lá para comprar um programa de um laboratório, ele tem que botar lá e tem que funcionar o portal. Então, essa operação ela é bem complexa, ela tem que estar funcionando, porque o paciente que chega com a receita na farmácia tem que estar lá, tem que ter o produto na prateleira, tem que ter tudo isso, entendeu? Então, o nosso trabalho, na verdade, é fazer todo o controle dessa cadeia para que essa roda girar, para que lá na ponta esse consumidor não fique no prejuízo, entendeu, Marcelo? Agora, quem determina, é até uma curiosidade minha, quem determina dessas X cidades, Y, é toda a indústria. Ela que fala para você. A rede credenciada que atende o seu programa é uma determinação da indústria. Entenda, nós somos o operador do negócio e a gente segue o que a indústria determina. O pessoal às vezes fica bravo com a portão da drogaria, né? Sim. Mas entenda assim, a gente vai além disso. A indústria tem um entendimento e uma compreensão disso. Muitas vezes a gente sugere, olha, eu tenho essas farmácias aqui que querem ter o teu programa, tal, e a indústria geralmente libera, tá? Às vezes algumas demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas libera. Porque para a indústria não tem problema. É importante para ela que esse consumidor, quando ele bater naquela loja lá, não, aqui eu atendo o teu programa também, entendeu? Agora, para essas farmácias, até para a gente poder falar de outros temas aqui, para essas farmácias, por exemplo, que não tem aquele PBM, o primeiro caminho, por exemplo, se cadastrar no portal da drogaria. Isso, esse se cadastrar. Isso. A gente faz a gestão hoje de cerca de 25 programas, mais ou menos, são programas bem importantes aí do mercado, são mais de 700 SKUs que estão dentro desses programas, tem uma linha de produtos bem grande e tudo, e a farmácia, quando se cadastra, automaticamente ela já recebe no cadastro ali cerca de 5 ou 6 programas que a gente tem autorização da indústria para liberar automaticamente. Que interessante. Então isso já acontece. Aí depois, eu quero da indústria tal, aí ele solicita via a gente e a gente faz essa ponte. Ou muitas vezes a farmácia, quando recebe a visita do CAN da indústria, ele solicita para o CAN da indústria. Mas via de regra, eu posso dizer que o maior volume é tudo feito através da gente mesmo. Claro. Então a gente faz esse trabalho sem problema nenhum. Você, por exemplo, já viu a farmácia indo no médico contar que ela tem aquela PBM? Existem casos que faz isso. Acho que isso é maravilhoso, porque aquela história, o médico gosta de prescrever um produto de programa, porque tem aquela questão que garante para ele a continuidade do tratamento. Então, isso é legal. Só que o médico não é obrigado a saber quais as farmácias que tem o produto, né? Então, eu vejo, você tem cidadezinhas, às vezes, de interior, pequenininhas aí, tudo, que tem gente que faz um trabalho maravilhoso nisso e se destaca realmente em venda, porque ele vai lá, faz uma visitinha no médico lá, porque cidade, às vezes, até menor,
familiar. O cara conhece, né? É meu colega, eu vou lá no sítio dele e tal. Então é aquela história, bate um papo lá, o cara leva uma folhinha, ó, eu atendo esses programas, esses produtos que o senhor prescreve e tudo aqui, ó. Quando aparecer um paciente, pode mandar lá falar comigo e tal. Quer dizer, pô, acho que é um trabalho, é uma estratégia importantíssima e sempre funciona, Marcelo. Que bom, né, Rosaldo? Então, pega estratégia. É mais uma dica. A gente quer gerar negócio para claro, todos aqui. Exatamente. E é interessante, Rosaldo, que esse desconto ali não vai sair da farmácia, né? Não, esse desconto é bancado pela indústria, exatamente. Indústria. Então, às vezes eu escuto assim, Rosário, e é tudo, aqui eu quero ser prático, né? Sim. Eu escuto assim, porque isso aconteceu várias vezes. É porque a rede tem tal desconto, tal. Há casos e casos, né? Vamos colocar isso dentro desse limite, mas grande parte das vezes eu chego lá, é um produto de PBM. E aí eu começo a perguntar sobre isso, Rosário. E aí a pessoa pega e fala assim, mas eu não estou nem sabendo. Você já viu isso, Rosaldo? Sim, tem coisa pior ainda. Me conta, Rosaldo. Porque, então vamos lá, então eu conto. Então, assim, olha só, então acontece muito isso, às vezes, principalmente em farmácias, às vezes, que o dono muitas vezes dá poder, por exemplo, um gerente lá que autorizar desconto para não perder venda. Aí chega um consumidor lá, cidade pequena, às vezes o cara conhece, todo mundo lá, chega lá, a dona fulana está aqui com um produto e diz que na farmácia tal desconto é 35%, por exemplo. Aí o balconista vira para o gerente e fala isso, o gerente, não, pode fazer para ela aí. Aí o gerente autoriza aquele desconto, faz a venda fora do programa, a farmácia banca aquele 35% sozinha, entendeu? Só que aquilo ali, lá no concorrente onde a pessoa se referiu, é o desconto do programa. Então, daí é a situação, né? Pô, tem o programa para você atender, você vai dar o desconto legal e entenda o que é o bacana do programa. Se eu tomo um medicamento X, vamos dar um exemplo aqui de um Diovan, da Novartis. Se eu tomar Diovan da Novartis, qualquer farmácia que eu entrar que atenda o programa Vale Mais Saúde da Novartis, eu vou ter o mesmo desconto, seja na rede A, na B, na C ou na farmacinha do bairro, porque esse desconto está atrelado ao meu CPF. Então aqui tem a primeira mística do negócio, que às vezes a dono de farmácia acha que o desconto é diferenciado conforme a farmácia que o consumidor bota o pé. Não é. O desconto é igual. Então, assim, poucas categorias de produto dentro do nosso segmento hoje, a farmácia pequena consegue competir em pé de igualdade com a grande rede, porque o PBM faz isso, ele permite que você trabalhe com o mesmo desconto que a grande rede. Então, concorda comigo que não existe uma justificativa para a pessoa preferir, eu só quero comprar o produto na rede tal. Pode comprar em qualquer farmácia que atenda aquele programa. Então, esse é um dos trabalhos que eu e o meu time, a gente se dispõe muito a fazer, é explicar para a farmácia pequena isso, que ela pode ser competitiva em cima de 700 produtos, você vê que legal, e você pode competir em pé de igualdade com qualquer grande rede, porque você vai atender o mesmo programa, né? Mas é que às vezes as pessoas, por desconhecerem isso, acabam tomando prejuízo, né? E é daí também que vem aquele conceito, PBM não me dá, né, me dá prejuízo. Não dá prejuízo, é porque você vende errado. É porque você vende errado. Então, duas coisas que o Rosauro falou e eu quero que você compreenda isso muito bem. A primeira coisa é, olha a oportunidade de você ser competitivo com um outro concorrente. A gente fala grande rede, mas você tem outros concorrentes. Sim. Então, segunda coisa, e isso que ele falou, eu também vi e eu quero te dar uma vacina para isso, né? Mapeie esses 700 produtos, essa lista. Eu consigo fazer isso? Sim, eu tenho consegue. acesso a essa lista? Tem. Né? Dentro do portal você consegue gerar essas informações. Mapeie. Quais destes produtos eu tenho PBM, quais eu não tenho. Converse sobre isso. Segunda coisa, vá lá para o seu sistema, para o Lynx, vá lá para o Alpha7, vá lá para o Big da vida, vá lá para o Trier, né, para os nossos amigos aí, a gente conhece todos eles, e veja, puxa um relatório, que foi dentro, que foi fora. Isso é desperdício, é um ponto de análise. Porque isso que você falou é tão importante, Rosário, porque na hora do balcão, e nós fomos do balcão, eu atuei muito no balcão, você tem aquele desejo, aquela necessidade de resolver o problema do cliente. Sim. Só que como isso é mal gerenciado, olha a oportunidade. Eu tenho visto essas médias redes, Rosário, inclusive, queria que você falasse sobre isso, colocando um colaborador só para gerir, para fazer a gestão
do PBM. É isso mesmo? Porque É isso. Assim, uma das coisas que a gente observa de boas práticas em quem consegue ter um trabalho legal de programa de paciente, fidelizar bem e tudo tal, é justamente de ter... O primeiro ponto é esse, é ter uma pessoa dentro do teu negócio responsável por controlar isso. E paga a conta, né, Rosaldo? E paga a conta, claro. Não, diga se acompanhar com relatório semanal, entender o que foi vendido fora do programa, quem é que está vendendo aqui, porque o cara consegue às vezes identificar o balconista. Às vezes por desconhecimento, chama o cara no canto, pô, cara, você vendeu isso aqui, ó, fora do programa, putz, isso aqui podia dar desconto. Porque tem uma questão importante aí também, Marcelo, que tem aquela questão do prejuízo que eu citei agora há pouco, de dar o desconto e fazer a venda fora do programa. E tem também uma outra situação que às vezes você não dá o desconto para o consumidor, aquele consumidor é teu amigo, ele vai na tua loja, compra todo mês lá com 5% de desconto, por exemplo, fora do programa. Aí um dia ele resolve ir numa loja grande com a receita dele e o cara, não, aqui eu tenho um desconto do programa do laboratório aqui de 35%, vamos supor lá. Nunca mais ele vai voltar na tua loja, concorda? Por conta de um produto você perdeu um cliente, perdeu um amigo, perdeu um consumidor, entendeu? Então por isso que é importante, assim, eu digo assim, um dos grandes desafios é o dono da farmácia explicar para o time dele está afiado nesse ponto. Eu sempre gosto de reforçar três situações. Eu digo, a venda de PBM para acontecer, ela tem 3 pontos importantes. Primeiro, você tem que estar cadastrado no programa para fazer o atendimento, lógico. O segundo ponto, você tem que ter o produto no estoque. Não adianta você ter o programa, chega lá, o cara pede e você não tem para atender. E o terceiro, que é o mais importante deles, é o teu balconista tem que saber atender isso. Tem que saber a importância de um programa, por que esse paciente merece ser tratado de uma forma diferenciada, vamos dizer assim, porque ele é um paciente que, pelo menos uma vez por mês, ele vai voltar na tua farmácia com recorrência. Imagina um paciente polimedicado, que a gente fala que toma 4 medicamentos distintos, que isso está cheio de gente nessa situação. Então, ele todo mês vai voltar lá. E sempre que ele compra, ele não vai comprar só o produto do programa. Ele vai, se você tem uma oferta do negócio, ele vai comprar junto, ele compra a perfumaria, compra, entendeu? Então, aí vai da habilidade, da capacidade do balconista de ser vendedor, né? Que é uma das coisas que a gente bate muito nisso também. O balconista seu tem que ser vendedor, ele tem que estar ligado ali, não empurrar as coisas, mas sugerir, né? Ó, só está tomando um medicamento para diabetes, eu sei que diabetes, por exemplo, dá um problema de ressecamento de pele, então vou indicar para a senhora um cremezinho aqui para a senhora passar no cotovelo, aqui tal, nessas partes mais seca do corpo, aqui tal, porque isso aí incomoda. Então, tô ligado no negócio, não é empurroterapia isso é trabalho o que se espera de uma pessoa que está num balcão, de uma pessoa que quer cuidar da minha saúde, concorda? Concordo, e é bem relacional. Agora, e já que você entrou nesse ponto de equipe, nesse bate-papo, e eu quero aqui trazer junto com o Rosauro informações técnicas para que a sua farmácia seja competitiva, que você possa parar de reclamar. A gente tem essa missão assim de desenvolver, até por isso que a gente chama Desenvolva. Agora, um outro ponto que eu quero dar clareza. Balconistas que têm preguiça com a PBM. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Rosauro. Sim, vamos. Porque eu queria hoje aqui meio que trazer clareza para esses donos. Porque tem coisa que foge do nosso controle. Exemplo, você falou assim, a indústria, Marcelo, determina se vai ou não. A gente vai fazer a nossa parte. Isso é fora do meu controle como consultor, do controle do Rosauro, do controle... É da indústria. Agora, há algo que está no seu controle. O treinamento da sua equipe. O olhar da sua equipe. Por que ele está vendendo por fora? Será que é mais fácil? Por que está vendendo por fora? Será que é preguiça? E quando eu falo de preguiça, eu quero chamar a atenção num ponto que eu já ouvi, e para desmistificar, que dá trabalho vender PBM. Dá trabalho mesmo? Em que situações dá? A gente tem desafios com a internet. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, a pessoa fala essa questão do trabalho porque ela tem que abrir o portal da drogaria para executar a venda lá dentro, tal, para consultar se o produto tal não está na PBM, para ver ali a questão do desconto, esse tipo de coisa. Tem que fazer um cadastro do paciente, mas isso você faz uma vez na vida, depois que você cadastrar. Esse, por exemplo, é um dos pontos da PBM que às vezes a farmácia não se atém com muita eficácia, assim, né? Que a partir do momento que você, balconista, colocou o paciente dentro do programa, ele fica grato com você a vida inteira. Na maior parte dos casos onde eu
vejo essa questão da fidelização do consumidor, a pessoa muitas vezes vai embora da farmácia pensando o seguinte, esse desconto eu só tenho aqui. E aí ela volta sempre lá, porque foi o cara que me cadastrou, porque eu posso, de repente, na outra farmácia eu não consegui ter o mesmo desconto, ele vai voltar sempre lá. Então, quando isso é bem conduzido pelo balconista, pô, é legal pra caramba. Você fideliza, você cria um amigo pra vida inteira. E volta naquele ponto, você está cuidando da saúde da pessoa, né? O trabalho do balcão da farmácia não pode se concentrar apenas em dispensação de caixinha. Isso é muito pobre, concorda? Muito básico, né? Então, você está ali, né, orientando. É aquela história assim, eu estou atendendo uma pessoa idosa, por exemplo, que eu estou vendo ter dificuldade de entender essa questão de posologia, horário, né? Pedir, eu preciso conversar com alguém da sua família para explicar direitinho, tem que tomar um medicamento assim, assado, tal horário. Tem essas coisas, a pessoa que está ali, tem uma oportunidade assim de criar um vínculo com aquela pessoa ali, que você pega ela às vezes num momento frágil ali, que ela está com dor, alguma coisa, entendeu? Então, nem se fala nisso, da importância do balconista nesse negócio todo, né, Marcelo? Sim, mas a farmácia em si, ela precisa, por exemplo, de uma estrutura. Sim. Talvez um servidor, uma máquina com pouco de qualidade. Então, porque não é para dar problema. O Brasil hoje está avançado com a internet. Sim, né, Rosaldo? Tudo, claro. Os testes que vocês fazem não é para ter tanto impacto. Agora, se o balconista seu está sempre interessado na próxima venda, qual que é a melhor venda? Aquela que está ali. Porque o que eu comento sempre, Rosaldo? Pelo sistema de remuneração da farmácia, a Desenvolvo hoje tem ensinado que tudo dá lucro na farmácia. Só que ainda há farmácias que comissiona, que eu acho que é um modelo um pouco antigo, apenas no similar e genérico. Tá? E aí, aquele balconista, e por favor, você que está assistindo, atenta a isso que o Rosaldo falou, que a gente está falando. Talvez aquele cliente daquela venda é de um PBM que talvez você não ganhou comissão. Ok? Tá tudo bem. Bom seria se tudo fosse comissionado. E há outras formas de remuneração que a gente pode falar de um outro episódio. Mas PBM não me dá comissão e tal. Mas vocês viram o que o Rosaldo falou? Aquele paciente vai ficar agradecido a você. Primeiro, porque muitos são idosos e na cabeça dele, eu já comprovei, ele acha que aquele desconto só vai vir na sua farmácia. Exatamente. É uma crença dele, né? Então, ele é um mecanismo de fidelização. É isso que eu entendi que você falou. Sim, exatamente. A segunda coisa que o Rosaldo disse aqui, muito bem dito, é que há uma oportunidade de hoje eu vender uma PBM, mas amanhã ele está retornando para um outro produto. Então, não vamos mais ser tão transacionais. Vamos olhar a relação. O cliente da PBM hoje é o cliente amanhã do seminário genérico que pode te trazer uma vitamina ou algo que te dá a comissão. Mesmo, vou falar de novo, não concordando com esse sistema de remuneração que dá apenas em uma coisa, porque tudo dá lucro. Em contrapartida, muitos donos de farmácia também, que não observam, não olha como que o PBM traz clientes. Sim, exatamente. Eu vejo muita gente fazer muita coisa para gerar tráfego na farmácia. O cara bota lá um caixa do banco 24 horas Sim. Na farmácia lá. Risco de assalto. Risco de assalto, uma série de coisas lá tudo. E aí ele não atende um PBM, que é um negócio que pode trazer gente para ele direto ali na farmácia, né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz, desmistificar também esse tipo Alguém de coisa. explica isso, né, Rosaldo? A gente não consegue entender. Por quê? Observe, o Rosaldo também foi da indústria farmacêutica, tá? A gente já atuamos junto, eu também. Tenta imaginar que aquele médico tem um propagandista 1, 2, 3, 4, visitando o mesmo médico da mesma indústria, a gente tem visto isso. Falando para o médico, doutor, a gente está fazendo isso aqui, é mais barato para o seu paciente, a gente está preocupado com adesão. E aí vem lá uma propaganda gratuita para você no médico. Mesmo depois que você cite, o médico não tem interferência na farmácia. Não tem interferência na farmácia. Eu quero que você cite isso já. Uhum. Mas é uma propaganda gratuita. Falei assim, doutor, tal farmácia não mande porque ela não tem.
Porque uma propaganda ela pode ser gratuita, boa ou ruim, né? Sim. E outra fala assim, ó, manda em tal lugar que lá tem. Que tipo de farmácia você quer? Essa atualização na sua mentalidade, empresário, a gente precisa. Porque, falando disso, o médico não tem nenhuma interferência, né? Não, não tem. E assim, entenda, a indústria tem um investimento muito pesado nessa questão de visitação médica, tudo tal. A pessoa vai lá, faz a visita, fala do produto dela, tudo, e o médico prescreve que aquilo lá na ponta o consumidor compra o produto, seja na farmácia A, na B, na C, isso para o médico não faz diferença, né? Ele só quer que tenha... Sim, que que a pessoa saia da farmácia com o produto, com o remédio e comece a tomar para melhorar. É isso. Agora, Rosauro, quando eu saio do médico com a receita, a indústria tem interesse em saber, pelo tratamento, se aquele médico em si está prescrevendo, isso existe ou não. Exemplo, que eu quero dizer, eu consigo linkar o médico para saber qual médico prescreveu aquilo dentro do portal? Há um relatório disso, ó, aqueles médicos prescrevem ou não? Existem programas que quando você vai fazer lá o cadastro, por exemplo, vai vender lá o produto, ele pede o CRM do médico. Mas entenda assim, tá. o através dessa medição é que você vai ver se o key account lá da indústria, do propagandista da indústria que está fazendo o trabalho de visitação médica, está sendo efetivo o que ele está fazendo. Então existe uma cadeia, não é natural isso de você entender. Bom, o meu vendedor, o meu propagandista visitando o médico tal, ele está prescrevendo o produto e esse produto está sendo vendido lá na farmácia da região, da área de abrangência dele ali, isso é natural. Existe uma questão quando a gente envolve dados, que hoje nós temos uma LGPD, que é uma coisa muito forte e tudo, as multas disso são gigantes, então toda essa informação que ela é capturada no momento da venda lá, que é executado dentro do portal da drogaria, essa informação vai direto para a indústria, isso não fica na Interplayers. A Interplayers é o que a gente chama só de operador. Quem é o controlador desse dado é a indústria farmacêutica, isso é dado dela. Então é lógico que ela vai através dessas informações, entender, bom, está sendo eficiente, não está, o médico não está prescrevendo, o que está acontecendo? Não, ou está prescrevendo e a venda não está girando, o que está acontecendo com os PDVs? Aí é o que dá a informação para ela saber onde que ela tem que atuar, porque ela produz o produto, ela tem que vender, concorda? Claro. Então isso é natural. Isso entendo. Eu acho que todo mundo também entende. Agora, uma pergunta. Durante toda essa minha jornada como farmacêutico e consultor, eu presenciei alguns programas fazendo além dessa parte do desconto. Isso. Não há necessidade de você, por exemplo, citar nomes, mas... até porque há muitos donos e farmacêuticos que também se preocupam com essa parte de adesão e tudo mais. Quando a gente fala de PBM, resumindo aqui, vai além do balcão. Sim. Mas eu tenho hoje mais coisas que aquele paciente tem? Isso é uma ótima pergunta. Assim, quando a gente fala de programa, todo mundo lembra do desconto só, né? Acha que é só o desconto. É isso. Mas só que o programa vai muito além disso. Hoje você tem várias indústrias farmacêuticas que têm sites aí que, por exemplo, se eu tomo um medicamento X, aí o que é a tendência natural das pessoas hoje conectadas? Você sai da farmácia ao caixa do remédio, você vai ver o laboratório que produz. Deixa eu entrar no site dessa indústria aqui para ver. Você vai entrar lá, por exemplo, para abrir para você lá, eu sou consumidor do produto tal. Aí você entra lá, você tem uma área lá dentro toda dedicada à informação para você, com palestras online, com live, com dados lá. Por exemplo, se você é um paciente, por exemplo, toma uma medicação para hipertensão, você tem lá dicas de saúde, por exemplo, que para você de alimentação, para você diminuir sal, tudo. É um negócio muito legal. Então, assim, de alguma forma, quando eu sempre bato muito nisso em reuniões com varejo, quando o balconista priva, aí a palavra é bem essa, ele priva o consumidor de fazer esse cadastro, você está tirando ele fora de tudo isso que poderia ter esse acompanhamento, entendeu? Não é só o desconto, tem tudo isso junto, que é muito legal. Às vezes, por exemplo, se você é um paciente crônico que toma um medicamento todo mês, é legal você entrar lá no site da indústria que fabrica o teu medicamento, você vê que tem informação para ti de forma diferenciada. Pô, vai ter uma palestra, deixa eu assistir. Isso é bacana, entendeu? Fora que às vezes tem, inclusive, indústrias que interagem com esses consumidores, entendeu? Para saber, você está tomando, está sendo eficiente o tratamento? Está tendo algum tipo... um pós-venda, tudo. Em algumas situações isso acontece também, tá? Então... vai bem além dessa questão toda, né?
Ó, aqui no podcast, inclusive você está vendo pelo YouTube, tem um comentário. Eu vou até fazer uma pergunta para o Rosauro. Rosauro, se o pessoal quiser fazer pergunta e deixar no comentário e eu te encaminhar, você... Claro, com certeza. Ok? Sim, é um prazer, Okay? lógico, pode. Eu creio que é muito bom. Apesar que no portal da drogaria também há um canal de relacionamento que vocês se aproximam muito, né? Sim, sim. A gente pode até colocar aqui. A gente nós temos lá o programa Mais Clientes, lá, que é um programa nosso dentro do portal da drogaria, onde a farmácia tem acesso a um portal, que ela tem uma série de informações, de dados, de quais os programas que tem liberado para ela, que às vezes a farmácia não tem isso de forma muito clara. Então você consegue enxergar lá dentro quais os programas que tem liberado para você, quais programas você está crescendo venda, qual que você está perdendo, qual é o programa que faz tempo que você não vende, para você ficar esperto naquilo ali. Isso tem em formato de tem relatórios? Em formato mas tudo assim de forma muito simples, que a gente entende que a realidade, às vezes, de uma farmácia, principalmente independente, associativista, ela não tem uma equipe muito grande. O próprio dono da farmácia é o cara que atende, cobra, não sei o quê, ele passa pano no chão da farmácia, ele vai no banco pagar boleto, tudo. Então, ele não é um cara que não tem para ver relatórios mirabolantes. Então, a gente criou esse ambiente do programa Mais Clientes, pensando nesse dono de farmácia, que ele pode entrar ali e tirar uma série de dúvidas. Ele tem um blog lá dentro, tem um monte de coisa legal e ele consegue acessar ali para ter esse tipo de informação. E lá dentro tem área lá para falar com a gente, tudo, pode mandar perguntas, tudo. É um negócio bem bacana. Convido as pessoas para conhecerem isso e tem o nosso Instagram também, que dá @programa mais clientes. Entrar lá, dá para conhecer lá um pouquinho da gente também. Eu vou colocar aqui na descrição sobre isso. Nós falamos muito da equipe, né? Isso. Eu tenho alguma forma de capacitar a minha equipe? Tem, isso é legal. Isso é uma das coisas legais. Uma das coisas que a gente se propôs, entenda assim, quando a gente começou esse trabalho mais efetivo da área de varejo, porque essa área de varejo da Interplayers, a gente estruturou ela de 2019 para cá. Aí veio pandemia, tudo tal. Pouco tempo. É pouco tempo, é novo isso. Então a gente tem hoje uma estrutura de marketing, de ensino à distância, tem o pessoal de CS, que é o pessoal que dá suporte, tudo. A gente ampliou os canais de atendimento para atender as farmácias com mais agilidade, tudo. Isso tem sido muito legal, assim. Uma das coisas que a gente criou muito e que a gente percebeu indo a campo visitar as farmácias e que era uma carência muito grande é de onde conseguir as informações. Porque lá no passado, Marcelo, a indústria conseguia visitar um número grande de farmácias. E aí a própria, vou dar um exemplo aqui, a Novartis tinha uma equipe, por exemplo, que ela ia nas farmácias e visitava, ensinava a pessoa o que é um combo de produto e tal. Hoje não tem mais isso, o recurso da indústria também enxugou tal. Então, assim, o que a gente se propõe dentro disso? A gente criou uma área dentro de ensino à distância dentro do portal da drogaria, que se entrar lá no portal, você vai ver um banner passando, vai aparecer lá, e você consegue entrar ali, a gente faz lives com frequência, aberto para os donos de farmácia, farmacêutico, balconista, tudo lá tal. E a gente tem conteúdos também gravados, são 44 módulos de treinamento. Esses treinamentos são sempre em videozinhos de 5 minutos, em média, cada um, que são pílulas de conhecimento. Então, através dessa área de ensino à distância, eu consigo, por exemplo, ensinar para um dono de farmácia como eu cadastro um paciente no portal drogaria, que às vezes a pessoa não sabe. Lá tem um videozinho que ensina ele, passo a passo, como é que eu cadastro. Como é que eu cancelo uma venda que eu comecei e não terminei? Ensina. Como é que eu consulto a minha reposição dos produtos? Tem lá dentro. Então, a gente, hoje, nós somos pioneiros nisso, e tem uma frequência de visitação bem grande nisso, porque as farmácias realmente têm dúvida e a gente canaliza para lá para eles consumirem esse conteúdo. Está lá disponível para todo mundo conseguir absorver isso. É bem bacana, é bem gratificante. O resumo é tudo isso para fazer a sua farmácia ser competitiva. Para os donos, para os gestores não ficar... Não. Isso é disponível para você. É para você, só que você tem que entrar, você tem que se mover. Agora, antes de tudo isso, é mudar um pouco a mentalidade, né, Rosauro? Mudar um pouco a cabeça, né? Cada vez mais, essa coisa assim, como é o paciente. Então, mudanças de mentalidade, essa história da comissão, mudanças de mentalidade, que o Rosauro falou, dá prejuízo, está trazendo o cliente. Então, esse olhar macro. Rosauro, a gente já está 40 minutos aqui, né? Então, eu queria palavras finais. Que desafios você ainda
tem visto? O que você pode falar para esse pessoal? Que sugestões, que dicas nessas palavras finais? Legal. Eu acho assim, se eu fosse um dono de farmácia hoje, assim, né, o que eu gostaria de tocar para frente no meu negócio, né? Como é que eu penso na minha farmácia para frente, para o futuro, né? A gente vê a farmácia cada vez mais como um ponto de saúde e bem-estar, né? Além daquela questão que eu falei da dispensação de caixa de remédio, que é uma coisa muito básica. A gente vê hoje, principalmente em redes de farmácia maiores e médias também, muita gente independente também fazendo um trabalho diferente, que é a pessoa que entende essa questão do papel dele dentro da área de saúde e bem-estar, de saber acolher a pessoa num momento, às vezes, delicado ali, saber fazer esse atendimento. Quando você entra na internet, se você entrar ali, por exemplo, começar a procurar sobre o tema em farmácias americanas, você entra lá, bota ali no Google, ali CVS, lá, que é uma rede americana de farmácia que todo mundo que é do segmento e conhece. Você vai ver o que é um ambiente de farmácia para onde está indo nos Estados Unidos hoje. São ambientes que não tem balcão, por exemplo, que a pessoa cria um ambiente como se fosse uma sala de estar para atender a pessoa, porque existe toda uma preocupação com a questão da experiência de compra, experiência sensorial, que hoje está na moda falar isso, né? De como essa pessoa pode ser atendida de uma forma legal, ficar ali sentada tomando uma água, um cafezinho, tudo enquanto eu vou lá, pego um medicamento dela, tudo. Quer dizer, tem um papel muito grande. E entenda assim, hoje nós temos uma questão de saúde no Brasil que é desafiadora, né? O SUS brasileiro é a maior estrutura de atendimento público de saúde do mundo, né? A gente critica muito, mas é um case isso, né? E assim, hoje o número de farmácias do Brasil é o dobro do número de postos de atendimento do SUS no mercado. Que número interessante. É o dobro. Então, hoje são praticamente as 45 mil postos do SUS, se eu não estou muito desatualizado, e 90 mil farmácias daí para mais, né? Então, entenda, para você viabilizar a saúde no Brasil, a farmácia invariavelmente tem que estar inserida no meio disso. Por isso que nós temos hoje a Clinicarla, por exemplo, que ensina a farmácia a trabalhar essa questão de atendimento clínico, dentro de fazer exames clínicos dentro da farmácia, tudo. Então, são coisas que a farmácia tem que ir se atualizando e melhorando, porque não é só a entrega da caixinha do medicamento, né? É você participar dessa cadeia toda, fazer um pré-atendimento para o consumidor e encaminhar ele para o médico já com laudo, com alguma coisa, lá uma medição de glicemia, por exemplo, e aí você chegar para o médico e dizer, doutor, eu tive na farmácia, fizeram um exame comigo, eu estou com açúcar alto no sangue. E aí o médico, já recebe uma informação dessa, concorda que para o médico já é um atendimento bem mais ágil, melhor. Então a farmácia hoje tem condição de fazer esse tipo de coisa, gerando um laudo reconhecido pela Anvisa, tudo regulamentado direitinho, para fazer esse tipo de trabalho. Então o nosso papel hoje é causar, vamos dizer assim, de alguma forma, esse desconforto em todo mundo, para todo mundo acordar, porque a oportunidade é para todo mundo, seja para uma rede grande, para uma farmácia independente, é igual. É só, lógico, como você bem falou, depende de eu, como dono da farmácia, me movimentar nesse sentido, entendeu? Fantástico. Esse ponto de mentalidade do empresário eu tenho batido muito, Rosauro, muito. Essa parte que você disse de fugir apenas dessa transação, de achar que tudo é dinheiro. Os clientes têm valorizado e muito aquela farmácia que se preocupa. Eu estive, por exemplo, na semana passada em uma farmácia e ela fez os caixas dela, Rosauro, só alguns pontos de atenção normais, só que um dos caixas, Rosauro, era para cadeirantes. Sim, mais baixinho. Mais baixinho. E aí eu fui conversar com o gestor, cuidado. Eu tenho visto isso que o Rosauro falou. A Nestlé fechando acordos, por exemplo, para colocar máquinas de café, né, dentro das lojas. O mix de produto alterado, Rosauro, até para atender. A pandemia mostrou a força que a farmácia tem. Agora, a Interplayers, com todas as ações, grande como agindo em todos esses segmentos, e não só a própria Interplayers, mas a indústria farmacêutica, a distribuidora, tudo falando sobre isso. Como é que está a sua farmácia? O convite que eu faço aqui para você é refletir sobre isso. Dá uma olhada para a sua loja. Às vezes, Rosauro, eu sinto que alguns donos de farmácia, eles sabem muito assim falar do outro. Um dia eu fui em um cliente e ele
falava do concorrente. Ele falava, o concorrente é assim, o concorrente compra desse jeito, o concorrente tem essa negociação. E eu ia só ouvindo. Aí, em um determinado momento, não, porque a indústria faz isso, porque faz aquilo com o concorrente. Eu respirei e falei assim, ok, eu vi que você sabe tudo de mercado, eu vi que você sabe tudo do concorrente, eu queria agora falar de você. Ele pegou, deu uma respirada assim, eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, você é muito bom para falar do outro, mas vamos olhar dentro de nós? Então, o convite aqui, vamos olhar dentro da sua farmácia. Vamos começar lá, PBM, como o próprio Rosário falou, vamos puxar os relatórios, vamos olhar os números, vamos olhar como é que está seu mix, vamos olhar como é que está seu atendimento, o quão humanizado ele é, vamos olhar o teu estacionamento, vamos olhar, não importa, mas a minha loja é pequena, faça com aquilo que você tem. Você vai ganhando escala, né, Rosário? Claro. Você vai ganhando escala. É uma farmácia pequena, mas vamos entregar o nosso melhor. Eu tenho certeza, porque alguém pode ter pensado, Marcelo falou de PBM, o Rosário falou de PBM. Não, eu acho que se eu pudesse dar um título aqui, seria como a PBM pode contribuir com o sucesso da sua farmácia. Da sua farmácia, exatamente. Não é isso, claro. Porque a PBM em si vai de vento em polpa, tem muito sucesso, mas tem farmácias que não aproveitam todas as oportunidades. Rosário, obrigado. Eu que agradeço mais a uma oportunidade vez. de poder estar aí. Estamos sempre à disposição. Isso. Aí. Valeu. É isso. Rosário estará conosco no evento Lucro e Liberdade. É um evento que a gente faz para donos de farmácia. Ele já esteve no último, estará conosco. Então, eu quero inclusive te convidar. Se você quer entender essa farmácia competitiva, eu particularmente tenho focado muito em coisas que estão no controle seu, naquilo que você pode fazer. Porque quando você faz assim, você está muito mais fortalecido. Ok? Então, Rosário, obrigado. Obrigado mais uma vez. Aí, gente. Tudo de bom. Um abraço. Não esquece de curtir, de compartilhar, de levar isso, usar isso aqui para treinar a sua equipe. Não esquece de entrar lá no portal da drogaria, usa os treinamentos que tem. É gratuito, né? Sim, é gratuito. Ok? Então, é isso aí. Um abraço. Legal, tchau, tchau. Um abraço.